uns tão pouquinhos que não preciso de microfone para falar com os irmãos. Deixa eu me acalmar. Deixa a poeira sentar. Olha, meu corpo está aqui. Meu corpo não, só o meu espírito. Meu corpo está em casa, na cama, deitado. Esses 2 dias em casa foram trabalhosos. Estivemos a pintar a casa, eu, Fábio e Paulo. E se imaginar tudo de errado, imagina tudo de errado acontecer quando estás a pintar uma casa, acontece tudo. Mas foi um tempo muito bom. Apesar do cansaço, apesar das dificuldades, foi um tempo muito bom porque eu pude estar com os meus irmãos. E quando eu chamei o Paulo e o Fábio para me ajudarem, além da intenção lógica que era da mão de obra, era o estar em comunhão. E nós podemos viver mesmo isso nesses 2 dias. Não tive que pagar nada, não tive uns bifanas ou coisa do gênero, mas estava incluído no contrato. Mas foi bom perceber porque em meio a tanto cansaço, tanta coisa acontecer, eu não vi eu não vi em nenhum momento nós a ralharmos um com o outro, a queixarmos, estávamos a fazer as coisas com o coração. E isso faz toda a diferença. E quando nas primeiras perguntas estávamos a perguntar, e a tia Magali estava a dizer que nós estamos muito longe de vivermos isso, eu acho que é porque primeiro que não colocamos em prática as coisas, e não fazemos as coisas com a verdadeira intenção, que é com o coração. E deixar que Deus faça isso nas nossas vidas. Olha, vamos continuar o que nós começamos na semana passada. E esse mês estamos a falar sobre comunhão e comunidade. Estamos em Atos, no capítulo 2. Se os irmãos tiverem Bíblia, por favor, podem abrir. Hoje vamos ler os versículos 44, 45 e 46. Atos 2, versículos 44, 45 e 46. Posso, irmãos? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Logo de cara, o que vamos ver aí, e que devemos fazer uma pergunta, é por que os crentes viviam juntos, unidos e tinham tudo em comum? Por que era tão fácil para eles partilharem e terem tudo juntos uns com os outros? E a resposta que eu procurei e achei, e pode ser que seja uma resposta errada, pode ser que não seja uma resposta errada, é o exemplo que eles tiveram de Jesus. Eles estavam tão desligados do mundo e esqueceram tanto o egoísmo e o egocentrismo uns dos outros e focaram tanto no Mestre, que era Jesus, que tudo que vinha à memória para eles aplicarem em suas vidas, era como Jesus Cristo tinha andado com eles. Andou junto com eles em unidade, andou junto com eles a discipular, andou junto com eles nos bons, nos maus momentos. Sempre a figura de Jesus Cristo estava junto com eles. E nunca a pensar para dentro, sempre para fora. E o que eles aprenderam, eu acho que foi isso. Jesus nunca pensou tão somente nele, sempre no próximo. E há quantas pessoas que Jesus disse assim, olha, tu quer me seguir? Amigo, larga tudo que tens aí, que estás a fazer, e vem atrás de mim. Em Atos 4:32 diz assim, olha, os crentes viviam perfeitamente unidos. Eram como um só coração, uma só alma.
Nenhum deles dizia que os seus bens eram apenas seus, mas punham tudo em comum. E aquilo que a Paulinha falou no início, não estávamos combinados, mas é que a nossa tendência é de andar junto daquelas pessoas que nos fazem bem ou que nos sentimos mais à vontade. Ou temos um certo tipo de afinidade. E aquelas que nos fazem mal ou não nos sentimos tão bem ao pé delas, não estamos com elas. Mas a ideia de união entre os irmãos na igreja de Atos é muito mais profundo do que tão só somente se sentir bem e estar um lado um do outro. Eles viviam diariamente uns com os outros em suas casas e no templo e partilhavam tudo o que tinham em comum. E aqui, como a Magali disse no início, nós não estamos a viver. Mas será que é utopia? Como é possível eu partilhar tudo com todos? E mesmo não gostando de alguns irmãos, eu não sentindo afinidade de estar com eles. E eu penso, e eu acho que eu tenho certeza disso que eu vou dizer, que é nessa parte que entra o Espírito Santo. E faz uma revolução na vida dessa comunidade. E eu tive a fazer uma pesquisa, e há alguns relatos de povos judeus, dentro do judaísmo, que chegaram a viver, antes da igreja de Atos, essa forma deles de viver e de partilhar uns com os outros. Mas aquilo que eles estavam a fazer, podia ser por influência, podia ser por tradicionalismo, mas era tão somente influência do Espírito Santo nas suas vidas. Agora, só um pouquinho que eu me perdi. Nós hoje não vivemos como os nossos irmãos viviam em seu tempo. Ou seja, nos vemos ao domingo, e aqueles que vêm ao domingo, no GPS, e aqueles que vão ao GPS, numa sopa à quarta-feira, ou numa reunião de oração. Nos vemos não diariamente. Não temos essa... Alguém pode dizer para mim, ok, André, no tempo de Atos a vida era totalmente diferente do que a nossa. Mas eles também tinham a necessidade de estarem uns com os outros. E como é que nós vamos fazer para viver em unidade, mesmo estando longe uns dos outros? Efésios 4:3 diz assim, olha, esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Paulo diz aqui aos irmãos da igreja de Efésios para se esforçarem a conservar a unidade, mesmo tendo com eles o Espírito Santo. Eles deveriam fazer um esforço em conservar, em nutrir, em diariamente manter esse desejo de estar com os irmãos. E a tia Magli, essa semana, me enviou um estudo sobre Salmo 133. E é muito bom o estudo. Mas de tudo que é bom, eu tirei alguma coisa porque era grande, né, tia Magli? Eu não ia ler aqui todo. Então, Salmo 33:1 diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E a parte interessante, não a parte interessante, o texto todo é interessante, mas a parte final, que é que eu queria dizer aos irmãos, que é a parte que a tia Magali colocou como conclusão, fica assim, ficar só, as palavras da tia Magali, tá bem? Ficar só não me faz cheirar o perfume das coisas boas, o cheiro do poder que Deus derrama para santificar minha vida. Ficar só vai fazer de mim uma terra seca, de pouca produção, ou de produção de cardos e abrolhos, como diz a Escritura, nada de bom. Sozinho, não recebe encorajamento bíblico, amor que me levanta e até mesmo compromisso e o desafio de manter uma vida pura. Estar com os irmãos por pura religiosidade não acrescenta nada, mas estar com os irmãos para receber e dar o que Deus planeou para seu povo vai ser altamente encorajador e fortalecedor. Se o solo do meu coração está seco, não produz alegria e ânimo. A comunhão com um bom grupo de irmãos é a solução. Preciso fazer a escolha certa com quem estou tendo comunhão. Para saber, basta ver o resultado. Estou mais perto de Deus? Sou mais encorajado a amá-lo e obedecê-lo e me sinto confortado e fortalecido na verdade? Então, vale a pena investir na comunhão
palavras escritas por tia Magali. Obrigado, tia Magali. Foram encorajadoras as palavras que a senhora escreveu. A senhora não tinha intenção que eu as falasse aqui à frente, mas veio encaixar naquilo que nós estamos a tentar falar e viver sobre comunhão e comunidade aqui em Belas. Olha, vamos pular para o versículo 45. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Nessa passagem que trata da generosidade dos irmãos, uns para com os outros, é de salientar que não existia e não existe nenhum mandamento a dizer para que vendessem e dividissem as suas propriedades e dinheiro entre eles. Os discípulos de Jesus, também como os apóstolos a posterior, eram exemplos do desapego às coisas materiais que não acrescentavam em nada o reino de Deus. O vender das suas propriedades e dividir seu dinheiro não quer dizer que seria uma obrigatoriedade, mas tem muito com a ideia de que nada nos pertence e sim, apenas como bons mordomos, devemos servir aos nossos irmãos daquilo que Deus nos tem dado. Lucas 12:33 diz assim: vendam o que têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que nunca se estraguem e depositem no céu uma riqueza que não se esgota. Ali não chegam os ladrões, nem a traça. Lembrando que não é preciso ser generoso apenas em abrir mão do meu dinheiro ou das minhas propriedades, que eu também não tenho. Eu só posso ser generoso com o que tenho. Se não tenho nada para vender, nem posso repartir o meu dinheiro, eu posso ser generoso com o meu tempo, posso ser generoso a emprestar a minha casa, o meu carro, ser um voluntário. Isso são algumas situações que vivemos e queremos viver em Belas. E a pergunta que faço é esta: eu devolvo e uso corretamente os recursos que Deus tem me agraciado? Temos sido os bons mordomos dos dons que Deus nos tem dado? Pergunta. Pode parar a gravação, Paulo, só favor. Essa é uma pergunta... Não, essas são as últimas perguntas. Essa aqui está no meio. E essa pergunta é para mim e para os irmãos. E a pergunta é essa: eu devolvo e uso corretamente os recursos que Deus tem me dado? Temos sido os bons mordomos dos dons que Deus nos tem dado? Força, só sai daqui com uma, duas ou três respostas. Temos que ser generosos naquilo que Deus nos tem dado. 2 Coríntios 8, 1-2 diz que agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. E outro versículo de 1 João 3, 16, 18 diz que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer com ele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Versículo 46. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Este é o resultado natural que os irmãos estavam vivendo pela influência direta do Espírito Santo. A vida diária de cada irmão cristão, judeu ou gentil, simplesmente fazia com que cada dia eles estivessem cada vez mais próximos, tanto fisicamente quanto espiritualmente uns dos outros. Ao estarem diariamente juntos no templo, como menciona o início do texto, estavam a render graças a Deus e ao mesmo tempo reconhecendo o seu senhorio. Meus queridos, tal como nossos irmãos na igreja de Atos, devemos nos submeter primeiramente a Deus, deixando que o Espírito Santo possa fazer através de nós o desejo do coração do Senhor.
ao deixarmos que sejamos guiados pelo Espírito Santo, iremos de certeza ter a oportunidade de vivermos como comunidade, dando, recebendo, emprestando, tudo com amor e vivendo diariamente o propósito da Igreja em Cristo. Eu tenho 2 perguntas finais, mas antes das 2 perguntas finais, há um vídeo que nós poderíamos ver. É 5 minutinhos, mas eu tive a procurar sobre comunhão e sobre generosidade, sobre união. E esse rapaz é um pastor na igreja lá em São Paulo, acho eu, se eu não estou enganado. E ele fala muito bem aí sobre essas questões. E no final eu coloco as 2 perguntas para a semana que vem, tá bem? Sim, amigo. Ele está aberto lá. Não tem outro, não? Então clica nesse aqui para abrir. Isso. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é 3. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de 3 pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito Ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras,
Gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Então, meus irmãos, Ubuntu para toda a gente. Acho que sabe o que é Ubuntu, Garcia? É africano, não é? Ubuntu? Ele tá dizendo errado, então. Não é Ubuntu, é Batu. Só o final que tá certo, só o tu. Amém. É um dialeto, é? Pode ser, depender do dialeto, é? Olha, meus lindos, essas são as duas perguntas que vão ficar para nós. Eu vou disponibilizá-las no Facebook. Eu não sei se todos já perceberam, mas nosso site apanhou um vírus, está muito constipado e eu não sei o que se passa com ele. Já mandei para as pessoas que montaram o site, eles já enviaram para outros que são responsáveis e ninguém consegue perceber o vírus que apanhou o site. Então, eu não sei se perceberam, se alguém lá foi, mas ele está offline já está uma semana, 2 semanas. Então, mas eu vou disponibilizar as perguntas no Facebook durante a semana, por favor. Pensem para no início do próximo domingo nós começarmos com essas perguntas e temos aqui um tempo agradável uns com os outros. Podemos orar e ter uma semana abençoada, mesmo quem não tenha feriado amanhã. Olha, Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela forma carinhosa que o Senhor nos trata e cuida de nós, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas, nos bons e maus momentos, Senhor. Nós queremos pedir, ó Pai, como comunidade, que o Senhor possa estar conosco aqui, que o Senhor possa estar também com os nossos irmãos que não estão aqui presentes, ó Pai. Que o Senhor, com o Seu Espírito Santo, possa estar a intervir na vida de cada um dos que não estão aqui, Senhor. Que os Teus anjos possam acampar ao redor também de cada um deles. Cuida das nossas famílias, cuida dos nossos fazeres, cuida das nossas preocupações. Pai, cuida de tudo aquilo que nos tira do Teu foco, Senhor. Então, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Abençoe a semana que está a se iniciar, que o Senhor possa ser conosco no trabalho, o Senhor possa ser conosco na escola, nas ruas, aonde quer que nós passamos, que seja o Teu perfume e o Teu amor a transbordar de nós, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vais fazer aqui em Belas. Em nome de Jesus. Amém. Boas semanas, queridos.